Se você cresceu no início dos anos 2000, provavelmente já passou horas grudado na frente da TV. Aqueles desenhos coloridos e cheios de humor escondiam algo além da diversão, lições de amizade, ética e até política. Só que, em 2003, as meninas superpoderosas foram além. Elas protagonizaram um episódio tão polêmico que acabou banido nos Estados Unidos. Oficialmente disseram que foi por questões técnicas, mas, como tudo indica, o problema era outro. Uma crítica direta ao sistema de segurança e vigilância que tomou conta do mundo depois do 11 de setembro. Me veja, me sinta, Gnomo. O episódio já começa diferente de todos os outros, sem a abertura clássica e sem o narrador dizendo A cidade de Townsville. O que vemos é a cidade sendo destruída pelos vilões, que lançam um ataque conjunto, trazendo anarquia e caos. Me ajuda papai, me carreguem daqui, já não aguento mais. Nem vem, que não tem. As meninas chegam e enfrentam os vilões, mas levam uma surra como nunca antes. Elas não são páreo para os vilões que estão em vantagem numérica. Derrotadas e deprimidas, elas se entregam à derrota. É então que aparece o personagem central do episódio. Um gnomo surge de dentro de uma rosa vermelha prometendo salvar a cidade, mas em troca, as meninas devem abrir mão de todos os seus superpoderes. Suas vidas, meninas, vocês têm que me dar. Eu quero seus poderes e todos os prazeres. As meninas aceitam o acordo e o gnomo salva a cidade e assume o controle dela. De repente, Townsville se transforma em uma utopia perfeita. Não há crimes, não há brigas, não há caos. Tudo funciona em harmonia e os cidadãos vivem em paz absoluta. Mas essa paz tem um preço: a liberdade individual. Toda a cidade se torna uma seita, vivendo apenas para adorar o gnomo. Todos se tornam um gado passivo, homogêneo. Há uma única pessoa que percebe o problema e não se conforma com a situação. Aquele que é considerado o homem mais inteligente de Townsville, o professor Utonium. Se parecem até com bifes, nada livres. Se parecem até com bifes, nada livres. Ele alerta as meninas de que, embora o gnomo tenha trazido segurança, roubou da cidade o livre-arbítrio. O que parecia ser um paraíso é, na verdade, uma prisão disfarçada. Nesse momento, o acordo se quebra, já que o gnomo, corrompido pelo poder, revelou sua verdadeira natureza maligna. As meninas superpoderosas recuperam seus poderes e decidem enfrentar a criatura. Elas sobem até o topo de uma rosa gigante, onde o gnomo construiu seu palácio, e o confrontam em uma batalha. Quando o gnomo se vê prestes a perder, reúne toda a sua energia e lança um feitiço, eletrocutando as meninas com raios de pura energia. Mesmo assim, elas resistem, se levantam e partem para um último ataque. Como gastou sua energia no ataque, o gnomo é derrotado de vez. Ao cair, ele percebe que se tornou exatamente aquilo que queria destruir: o próprio mal. E por isso, não pode existir em sua utopia. Portanto, eu concluo que eu não posso existir em minha mente utópica. O feitiço se desfaz, Townsville volta ao normal e os cidadãos voltam a viver suas vidas livres. No fim, a lição é clara. Não existe mundo perfeito feito só de paz, amor e compreensão. O bem e o mal caminham lado a lado, e é justamente esse contraste que mantém a vida em movimento. O verdadeiro desafio não está em apagar os conflitos, mas em aprender a enfrentá-los e encontrar equilíbrio para que as coisas funcionem. O episódio See Me Feel Me Gnome acabou se tornando um dos mais polêmicos da série, e nos Estados Unidos foi banido da programação. A justificativa oficial do Cartoon Network afirmava que algumas imagens poderiam ser interpretadas como referências religiosas. As vigas de metal dos prédios destruídos lembrariam crucifixos e um dos hippies teria uma aparência semelhante à de Jesus Cristo. Curiosamente, seria relativamente simples refazer a cena ou censurar apenas o trecho considerado problemático, mas a emissora optou por retirar o episódio inteiro, decisão que acabou ampliando ainda mais a polêmica em torno dele. Além disso, houve quem apontasse os efeitos estroboscópicos da sequência musical Hear Me Fathers como outro motivo para o banimento. Enquanto isso, o episódio seguiu sendo exibido em outros países.
Primeiro no Reino Unido, depois na América Latina, Canadá, Europa, Ásia, África e Austrália. No Brasil, só chegou em maio de 2006. Já nos Estados Unidos, o público só pôde assistir oficialmente em 2009, quando o episódio foi lançado no DVD da série completa. Mais tarde, ele apareceu em plataformas digitais como iTunes, Google Play, Amazon Prime, Netflix e Hulu. Curiosamente, quando a série foi disponibilizada na HBO Max, esse episódio ficou de fora. Só foi incluído depois que o serviço mudou de nome para Max. O Gnomo apresenta símbolos que dialogam diretamente com referências históricas do comunismo e do socialismo. A cor vermelha, predominante em sua estética, remete às bandeiras revolucionárias e ao imaginário político associado à luta de classes e ao poder centralizado. Já a rosa, utilizada como elemento narrativo no episódio, tem origem como símbolo político no século XX, especialmente adotada por partidos socialistas e sociais-democratas na Europa. Uma flor é um sinal de amor. No entanto, a polícia vai nos causar dor. Esta flor vai falar por mim, e tudo que eu desejo é muito amor, é sim. O símbolo do punho e da rosa foi criado pelo francês Didier Montchan em 1971, dentro do Partido Socialista da França, e se tornou um dos emblemas mais reconhecidos do socialismo no mundo. No Brasil, o PDT adotou esse símbolo desde sua fundação por Leonel Brizola em 1979, reforçando sua identidade ligada à esquerda trabalhista. O USA Patriot Act foi aprovado em 26 de outubro de 2001 e sancionado pelo presidente George W. Bush, com o objetivo central de fornecer ferramentas legais para prevenir e punir atos terroristas, abrangendo todo o território dos Estados Unidos e impactando também operações internacionais. O nome é um acrônimo de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism. Entre suas medidas, destacam-se a autorização para interceptar ligações telefônicas e e-mails sem ordem judicial, a expansão do uso das cartas de segurança nacional, que obrigam empresas a fornecer dados de clientes em segredo, o maior compartilhamento de informações entre agências de segurança e inteligência, além da exigência de registros mais rigorosos em bancos e instituições financeiras, da proibição de bancos de fachada sem presença física nos EUA, e da aplicação de penalidades severas às instituições que não cooperassem com investigações. Apesar de seu caráter de combate ao terrorismo, a lei foi alvo de críticas por reduzir garantias constitucionais ligadas às liberdades civis, como o direito à privacidade, e por permitir que muitas medidas fossem aplicadas com supervisão judicial limitada. Uma das teorias mais discutidas sobre o episódio See Me, Feel Me, Gnome é a sua relação com o Patriot Act e a criação do Departamento de Segurança Interna nos Estados Unidos. Após os atentados de 11 de setembro, o país mergulhou em uma era de vigilância intensa. Leis ampliaram os poderes de monitoramento do governo e novas instituições foram criadas para garantir a segurança nacional. Dentro desse contexto, o episódio das meninas superpoderosas foi interpretado como uma metáfora direta. O gnomo representaria esse sistema que promete paz e ordem absoluta, mas cobra um preço alto, a perda da liberdade individual e do livre-arbítrio. Assim, a crítica embutida no desenho infantil ecoava o debate real da época. Até onde é aceitável abrir mão da autonomia em nome da segurança? Agora vamos fazer um exercício de imaginação. Pense num mundo hipotético, um país que crie leis a todo momento, com uma Constituição que recebe emenda atrás de emenda. Agora imagine que essas leis não sejam diretas e objetivas, elas dependem da interpretação de um juiz. A mesma lei pode condenar ou absolver uma pessoa, dependendo de quem seja. Consideremos que esse país tenha uma fama internacional de corrupto. Verdadeira ou não, essa fama é antiga e notória.
Junte a isso uma população que não gosta de ler, sem tempo ou disposição para conhecer as próprias leis. Uma população que a cada problema cobra responsabilidade do governo. Um povo que quer se ver livre de responsabilidades e pensamentos complexos. Um povo que acredita que o governo é o maior responsável pelo bem-estar social, como se ele colocasse o bem do povo acima de interesses próprios. Agora que você conseguiu imaginar essa pátria hipotética, vamos para o que importa. A interpretação da lei pode variar conforme o caso concreto, os princípios constitucionais envolvidos e o método hermenêutico adotado, resultando em decisões diferentes em situações semelhantes, ao mesmo tempo em que garante flexibilidade para adaptar a norma a novas realidades e limitações impostas pela Constituição. Uma lei pode ser sancionada com o propósito de proteger um grupo específico, mas não especifica o que seria exatamente uma agressão a esse grupo. Se um apoiador e um opositor do governo tiverem as mesmas atitudes, podem ter tratamento diferente perante a mesma lei. Por exemplo, uma lei que exija que o usuário coloque seus dados pessoais para usar a internet pode ser proposto como algo bom. Afinal, teoricamente, isso impediria que crianças acessassem conteúdos impróprios. Não é como se fosse possível burlar isso. Um adulto jamais deixaria uma criança acessar a internet usando seus dados. Não é como se existissem fraudes, vazamentos e vendas de dados. Nesse país que inventamos, por exemplo, existem pessoas votando e recebendo benefícios do governo, mas que na prática já foram a óbito. Uma lei que obrigue a identificação em redes sociais pode ser usada para se perseguir opositores. Qualquer postagem pode ser reinterpretada como discurso de ódio ou ameaça à democracia. Aliada a uma lei que, teoricamente, combata a desinformação, isso poderia abrir um precedente perigoso, um caminho sem volta. Uma lei pode ser apresentada como um cavalo de Troia, embalada em um motivo nobre e inquestionável, mas seu subtexto pode trazer consequências maiores que o bem que propõe. Talvez você pense: eu não sou criança, não sou opositor, não sou um dissidente, por que deveria me preocupar com isso? Lembre-se que as coisas mudam, o poder vigente muda, a interpretação da lei muda. Pessoas que em determinado período são vistas como traidoras podem, em outro contexto, ser reconhecidas como patriotas. Em outras palavras, o julgamento sobre quem é herói ou vilão muda conforme o tempo, os vencedores e a narrativa histórica que se constrói. O santo de hoje pode ser o herege de amanhã. E nós precisamos agora regular tudo que for digital, para que a gente dê soberania ao nosso país e que não permita, inclusive, intromissão de fora, sobretudo no ano eleitoral. Nós acompanhamos o que está acontecendo no mundo. Nós acontecemos as fábricas, as fazendas de mentiras que estão sendo criadas pelo mundo afora. Então nós no Brasil, queremos dizer alto e bom som. O ECA digital foi apenas um primeiro passo. Outra regulação vai acontecer no Brasil. E eu espero que o mundo tenha consciência disso, porque a questão da regulação digital não é um problema de um país ou de um continente, é um problema da humanidade.